por exemplo, elas têm maior impacto entre as pessoas que participam dos debates, você consegue expandir um pouco mais esse rol. E dentro dessa área das ciências jurídicas e humanas, aí, especificamente, sociais também, a questão da saidinha ela tem impacto. Ela tem impacto e as pessoas têm interesse. Às vezes, embora às vezes esteja muito distante do assunto, não participam do assunto, não sofrem às vezes as consequências do assunto, porque estão muito distante mesmo, né? E mesmo assim elas emitem opiniões muito fortes sobre esses assuntos, né? Você mora em um condomínio fechado, em uma região nobre, sai da sua casa de carro blindado e vai para um local também nobre, onde você é guarnecido pela polícia e tal, muito provavelmente essa saída não tem impacto na sua vida cotidiana. Mas, no geral, as pessoas se incomodam muito com isso e emitem opiniões extremamente fortes sobre isso, às vezes sem embasamento nenhuma, tanto positivas sobre o assunto quanto negativas sobre o assunto. Então, vamos lá. O primeiro tem, então vamos começar debatendo pelo menos polêmico não, pelo que a gente consegue ter um número de argumentos mais tangíveis, que são a questão dos agrotóxicos, agroquímicos, agrodefensivos, depende do nome que você for colocar, e já começa o debate por esse nome. Desde 2017 que a gente tem visitado esse assunto violentamente, de 2019, e só diminuiu a discussão por causa da pandemia. Mas foi um assunto que enferveceu, por causa das dimensões, né? Só para a gente ter uma noção aqui, quais são, e aí eu queria que vocês, nesse sentido, se emitissem a sua opinião livremente, mas fatiado. Vamos lá. Quais são as dimensões que vocês acham que essa questão do agrotóxico atinge? Dos agroquímicos, agrodefensivos, quais são as dimensões? Saúde. Impacta diretamente. Economia impacta diretamente. E a saúde, porque, veja bem, a biologia, porque já está comprovado, né? Está dizimando os polinizadores naturais, as abelhas, alguma espécie de insetos. Então, se tem impacto na biologia, que nós fazemos parte dela, certo, vai afetar diretamente. Saúde pública, porque terão novos cânceres, tem diversos que não tem nem estudo, não tem certificação nenhuma, e está sendo liberado, com apoio do governo federal, libera, né? E você tem a questão econômica, então precisa produzir mais no espaço menor para vender, quer dizer, a intenção é o quê? Libera para gerar economia, exportação. E ambiental também. Ambiental. Mas alguém tem uma dimensão que eu posso colocar? Também questões éticas, por exemplo, no caso de afetar a saúde da população, quais implicações éticas isso pode acarretar? Acho que entra na questão ética também. Certo. Mais alguma dimensão? Então, vamos separar. Então, a primeira dimensão que o nosso colega colocou foi a dimensão do impacto para a fauna e flora, né? Isso. Então, vamos colocar ali. Talvez o possível impacto que haja sobre as abelhas, que é uma questão seríssima a se discutir. Sim. E sobre outras culturas ali que permeiam e tal. Isso é uma dimensão. Então, na biologia... Ele é biólogo, professor, inclusive vou deixar se ele quiser também. Eu só sou ambientalista, só levanta a bandeira. O outro é o da saúde, aí a saúde pública, especificamente você colocou. Mas aí vamos pincelar dentro desse ponto aí o primeiro ponto, né? O senhor falou categoricamente e pontualmente sobre que isto vai gerar novos cânceres. Novas doenças, demências, inclusive, né? Não necessariamente câncer. Mas será que vai gerar ou é possível que gere? Já existe, por exemplo, já existe. Porque, vamos supor, a nossa... Eu não sei se é a Anvisa que libera agrotóxico. Era, né? Antigamente tinha que passar pela Anvisa, Isso. pelo Ministério da Agricultura, pelo MAPA, Isso. e agora há um processo de restrição, retirando a Anvisa. Não foi retirado, mas o objetivo é isso. Nós somos referências, nós temos a Embrapa. Então a gente conhece bastante de defensivos, esse tipo de coisa. Só que tinha uma política onde aquilo era estudado, testado para ser liberado. E hoje já tem agrotóxicos, por exemplo, que estão proibidos na Europa e Estados Unidos e usando livremente aqui. Você tem dois agravantes. Você tem a chancela, pode usar do governo federal, que ele é pró-agrotóxico, está nem aí com a saúde pública e ambiental. E você tem o contrabando
né, que a turma lá dos quartéis deveriam fiscalizar a fronteira, né, isso que não é essa a função deles, não fazem. Então eu já fiz esse teste. Posso comprar agrotóxico, conheço muito bem o Paraguai, posso comprar qualquer agrotóxico lá e trazer ele aqui. Eles são usados num limite muito acima do permitido. Infinitas vezes. Muito além. Então, aí foi aparelhado esses órgãos. Hoje, ele, com uma canetada, parece que na gestão dele anterior agora, ele conseguiu liberar 15 mil agrotóxicos, ou 1.500, não, é 15 mil, da última vez 4.500. A próxima, 15 mil, a gente sendo envenenado. Entendeu? Isso vai gerar um impacto na saúde pública a curto prazo, 5, 10 anos, está lá no pico. Certo. Alguém tem algum contraditório a colocar aí? Não em relação a isso, é só falar que dentre os leques que são envolvidos, né, ambiental, saúde, ética, tem o econômico, tem também o político partidário e o jurídico. Né? Que o político partidário é no sentido que esse só se dá em decorrência de haver uma bancada amplamente pluralista no Congresso, que também é financiadora de campanhas. Então é como se retroalimentasse, né? A indústria do agronegócio financia as campanhas e os congressistas promulgam leis, promulgam leis em favor do agronegócio. E aí isso deságua numa questão jurídica. Porque assim, o uso de determinado agroquímico, né, para manter a neutralidade aqui do debate, mas sem querer dizer que é agrotóxico, que ele enfim, essa utilização só é permitida em razão da legislação que é vigente. Né? E aí pode também entrar na questão que foi falado. Mesmo havendo proibição, ao que parece há uma quantidade específica de cada agroquímico a ser utilizado e mesmo assim é extrapolado o uso. Então aí desaguaria numa ilegalidade. Né? Então, agora, por que não aproveitar o estudo? Por exemplo, esse produto ele foi testado na Europa, ele está proibido. Foi comprovado lá em ratos e não sei o que lá, ele gera algum dano cerebral. Por que ele aqui é colocado livremente com o apoio do governo federal? Porque lá percorre até. Como é o pro bono? Quem ganha com isso? Quem ganha com isso? Quem ganha com a liberação ou com a proibição? Na verdade, se for parar assim, isso aqui a gente está dando opinião, não é nada científico, Não sabemos se ele gera câncer. Não dá para saber, então é só uma questão opinativa. Que absurdo, mas será que é absurdo? Sabemos que Quer um exemplo que é ruim ficar fazendo essa questão de comparação com outros países? Aqui a gente toma dipirona como toma água com açúcar. Nos Estados Unidos é proibido dipirona. Só com receita. E é bem limitado, porque lá eles entendem que a dipirona é proibido. Paracetamol é a indicação que eles podem ter. E aí, eles estão certos ou nós? E reflexo na nossa saúde dele ou qual o reflexo dela dele? Porque se for analisar um contexto da bula, todo remédio ele traz uma possível sequela. O Tilenol ele tem patente da Johnson & Johnson, a dipirona não. Aí acho que também tem essa questão. Quem ganha? O que estava nos bastidores, né? Se você nos Estados Unidos tem a proibição da dipirona e você incentiva o uso do Tilenol, porque isso vai favorecer economicamente uma indústria que tem lobby político, essa questão é que está enviesada. Tá. Vou colocar 2 pontos aí então, para a gente ter clareza. Primeiro, por que aqui no Brasil nós precisamos testar? Por que aqui no Brasil é liberado e na Europa não é liberado? Ou o contrário, porque alguns lá são liberados e aqui eles não são liberados. Eu podia polemizar, assim, vou polemizar primeiro, depois a gente vai colocar aí. E aí eu vou, já que ali foi o único rapaz que colocou um pouco para a direita, então eu vou só colocar um ponto a mais à direita. São 7.500 que foram liberados, os agrotóxicos, depois eu acho que mais em torno de 4.000 e pouco. Simples canetada. Então, destes, boa parte deles são liberação de rótulos novos. Não são liberação de novos produtos. Novas substâncias, salvo engano, o número está abaixo de 450 de novas substâncias. O que foram autorizados, em sua grande maioria, são dos novos rótulos. É como se você tivesse
o diclofenaco de sódio de uma marca e você tivesse o diclofenaco de sódio agora de outras 5 marcas. Liberou genérico. Mais ou menos isso. É porque você tem uma quebra de patente após 20, dependendo do produto, do país, etc. 10, 20, 30, 40 anos você tem quebra de patentes. Então você tinha um rol de agrotóxicos que eram liberados no Brasil e esses eram protegidos por patentes, onde você só era permitida a venda destes agrotóxicos. Com o vencimento dessas patentes, estes novos agrotóxicos precisavam vir ao Brasil e precisavam se regulamentar. E aí, numa canetada, tudo bem, falou-se assim, não, todo mundo que tiver esse princípio, pode. E aí os novos. Né? Então, foi isso que aconteceu. Então, é importante debater isso, porque às vezes a gente foca no número que são X, mas o problema está em 10 ali, que tem um estrago terrível. Mas como a gente tem um volume tão grande, pacote, né? Que a gente não consegue nem analisar. Tem um volume tão grande que a gente às vezes não consegue nem analisar. E aí, só para pontuar também outra questão. Por que é liberado no Brasil ou não é liberado no Brasil? É liberado na Europa, mas no Brasil não é, e ao contrário. Né? É liberado no Brasil, mas na Europa não é. Porque até então, até esse projeto de lei, até essa mudança, essa perspectiva de mudança que vai haver, que tem um tempo para isso entrar em vigor, se continuar do jeito que está, é de que nós alegamos soberania nacional para isso. Então a gente não tem fármacos vendidos no Brasil que não passaram por testes clínicos no Brasil. Não pode. Por exemplo, as vacinas. Nossas vacinas tiveram que ser testadas no Brasil. Teve que se criar uma legislação específica durante a pandemia para que a gente pudesse importar algumas vacinas e ainda se não foi aprovada, a Anvisa não deixou entrar nenhuma que não tivesse teste clínico no Brasil. Então, em tese, todo o processo de aprovação teria que passar um a um pelo Brasil. Isso acontece. Então, assim, você em tese, para você proibir também, tem que passar pelo teste também todos um a um pelo Brasil. Você não pode proibir por ofício de semelhança. O executivo, no caso, não pode proibir por referência. A FDA não permite, a agência europeia não permite, a agência japonesa não permite, então vamos proibir aqui. Então, em tese, você teria que avançar nos estudos para que você proibisse aqui no Brasil. É mais complexo do que a gente imagina, né? Viu como o grau de complexidade? Eu achei esplêndido quando você colocou aquele projeto na Câmara, né? E o seu olhar, né? A dimensão que você deu para aquele negócio que é relativamente simples, né? É que parece relativamente simples. Mas aí vamos avançar então nessa discussão. Quando você fala sobre isso, aí tem vários problemas. E aí alguém falou sobre lobby aqui, eu vou pontuar o lobby, né? No lobby, o Brasil é uma das agências que menos cobram para análise dos agrotóxicos. Logo, você tem uma fila gigantesca de agrotóxicos, agrodefensivos, agroprotetores, agroquímicos, o nome que você escolher, que deveriam ser analisadas. Mas a lista é imensa. Às vezes leva mais de uma década para isso ser analisado no Brasil. Tanto a liberação quanto a restrição. Leva mais de uma década. Por quê? Porque diferente de países como os Estados Unidos e alguns países da União Europeia, etc., para você liberar ali, você paga uma taxa altíssima, o que é correto. Você paga lá 300, 400, 500 mil dólares para fazer. Uma empresa como a Bayer, como a Johnson, Monsanto, não é nada. $1 milhão para liberar um agrotóxico. Uma fazendinha qualquer aqui compra $1 milhão em agrodefensivo, agroprotetor, facilmente. Aqui no Brasil é coisa de 200, 400, não chega a $5 mil entrada no pedido de liberação. Mas como você não tem caixa, você não consegue contratar mais técnicos, mais engenheiros, mais químicos, mais farmacêuticos, mais médicos, mais biólogos para poder fazer essa análise. E aí você fica nessa impasse, proíbe, libera. Às vezes se proíbe de ofício, porque você tem 25 relatos de alguém que passou mal comendo um morango, e se proíbe lá de ofício, geralmente via judicial. O chefe da pasta ali naquele momento dá uma canetada, dá com o ofício, o dono daquela empresa, ou quem faz a comercialização, quem faz a importação desse material, quem importa, o material entra com prejuízo judicial e você fica nessa eterna briga. Porque não há uma discussão lá. Mas esse é um ponto. Agora eu vou colocar outro ponto aqui. Então a gente deveria caminhar para o banimento desses agrotóxicos.
Não é possível, não tem como. Vai lá, professor biólogo, eu sei que já está se remoendo. Não tem Não é como. possível, porque existem técnicas em que o controle biológico ele não controla totalmente e não dá uma condição de produtividade como dá usando o químico. Acho que a melhor solução está no advento aí da tecnologia, que é o uso a conta-gotas, e bem localizado. Talvez isso resolva essa questão. De qualquer forma, tem componentes químicos que eles não devem ser usados de qualquer forma. E aí é que eu acho que tem que ser olhado, né? O que é o princípio ativo que está sendo aplicado. Esse, se for muito prejudicial, ele tem que ser punido. Agricultura de precisão, que você fala, né? Isso. Agricultura de precisão. E complementando o que ele está falando, a forma como esse pessoal pulveriza isso com aviões, agora até com drone, isso cai na água, em nascentes. Né? Eles não controlam, eles colocam mais porque é aquela cultura. Pô, 10 gotas é bom, se colocar 20 é melhor ainda. E vai. Mas isso hoje você tem, todas essas grandes fazendas, elas têm assessoria da Embrapa, isso hoje já não é mais usado. Praticamente, o uso de aviões está restrito, às vezes até é usado como controle biológico. Eles têm a pulverização de controles biológicos, de bactérias, fungos, jogados por avião. Que, em teoria, até o momento, não provocaria um grande desequilíbrio. Até agora. No entanto, tem pessoal da Embrapa, tem pessoal ali em cima medindo, vendo se isso realmente é verdade. Isso pode mudar daqui a um tempo. Pode ser que esse controle biológico provoque um desequilíbrio maior em algum outro ser vivo e aí tem que voltar atrás. Né? Ainda não tem uma medição definitiva das coisas. Eu acho que nunca vai ser. Enquanto o homem estiver atuando dessa forma massiva. A pulverização por avião é proibida. Ela é proibida. Pulverização por avião de agrodefensivo é proibida. Existem alguns casos muito específicos permitidos, mas no geral ele é proibido. Então, em geral, quem faz isso está agindo fora da lei, a não ser que esteja trabalhando com remediação. Remediação de solo, remediação. É que se fala. Mas no geral ela é proibida. Mas ocorre. É discutir. Agora, a ilegalidade é outro campo daí. Ele ocorre. Porque teve várias matérias, inclusive no Fantástico, mostrando, né? Eles soltam lá, e aí quem trabalha com cultura agroecológica, etc. Mas talvez a diminuição ou a agricultura de precisão seja um bom caminho a ser tomado. Mas, então quer dizer que a gente deve abandonar essa questão. Então vamos continuar usando os agrodefensores aí? Tá tranquilo então? Tudo bem, porque estudos indicam que a gente está usando cada vez mais. Estudos indicam que o Brasil tem usado cada vez mais, a cada ano que passa, cada série temporal que eles medem, a gente dobra, triplica do que a gente usava 10 anos atrás, a gente tem um consumo muito maior de agrodefensores hoje. Não deve parar a discussão, porque o caminho que está se delineando é a mescla. Você usar em grande quantidade os biológicos e em quantidades específicas para casos específicos o químico e bem controlado. É esse o caminho que está se delineando. Eu sei que foi feita uma amostral, né? De cenoura, tomate, mamão, papai, as quantidades absurdas. Muito acima daquilo que é permitido, aquilo que é segurança, né? Então talvez tivesse que aumentar a fiscalização. Totalmente. Não. Só Pode falar. para complementar o que ele falou em relação à saúde, tem vários estudos das pesquisas debruçaram na questão da saúde do trabalhador rural, Também. que é muito mais impactado do que a nossa qualidade de vida aqui dos consumidores finais, certo? Porque quando você compara, nós temos aqui outros índices que você consegue medir os modos de vida. Lá não. Né? Então, assim, impacta diretamente quem trabalha na franja. Esqueci completamente. Muito menos a nossa questão como consumidor final e muito mais quem trabalha diretamente com a questão do trabalhador rural ali, que está ali no dia a dia, ali ralando
tendo contato direto com aquele veneno todo. Essa é uma questão interessante que deve ser considerada nos debates. Às vezes a gente considera só o nosso raio ali de atuação e o nosso raio de atingidos direto ali. A gente esquece de outras populações ou de outros grupos que são afetados. Já vista os produtores de fumo sul, estão todos contaminados, porque o principal problema é que eles não sabem usar O que? o defensivo. Os plantadores de fumo, né? E eu penso que até li a respeito, que o grande problema é que os agricultores eles não são treinados a usar. As pessoas que aplicam. Eles não sabem a quantidade exata e eles, por conta própria, alteram a quantidade que acham que mais vai fazer melhor e não faz. Né? Então há realmente, talvez, um problema em relação a treinamento, fiscalização, para ter sido mas o treinamento acho que é muito mais fundamental. Né? Alguém mais quer levantar algum? Vou levantar então um aqui, mas não sei, vai dar para encerrar isso aqui. Mas existem momentos da ciência onde as coisas são definidas por força de lei e aí que se vire para fazer. Por exemplo, o caso de Cubatão foi um caso de determinação legal. Tem que diminuir a poluição, a lei foi gerada, houve uma decisão judicial, eles tiveram X tempos para se adequar a essa mudança. Cubatão hoje tem índices de poluição muito menores do que na década de 90. Na década de 90 você tinha inúmeros casos de morfologia, de sinório, uma série de coisas, de processos mutagênicos que ocorriam lá. Isso ocorreu por força de lei. Não foi porque alguém chegou num consenso, um grupo de empresários, de donos de grandes indústrias ali, chegaram num consenso de que deveria mudar. Isso ocorreu por ações populares e ações governamentais. E houve um tempo de adequação. A gente pode pensar mesmo no ECO 92, pode pensar no Tratado de Kyoto, etc., que são tratados, não têm a mesma força de lei, mas são tratados, são acordos laterais, bilaterais, multilaterais, etc. E que mesmo ainda não produzindo o efeito que a gente desejava, eles nos fizeram avançar e fizeram a ciência avançar nesse sentido. Né? Então talvez isso possa ocorrer da mesma forma com o sistema dos agros defensivos, agroprotetivos, etc. Um sistema de restrição ele pode nos levar a uma evolução maior, às vezes, do que o sistema de liberação. Mas aí, só pensando nisso, no sistema de restrição, eu queria trazer à tona o caso de Sri Lanka. Sri Lanka é uma pequena ex-colônia. Ela já passava por uma série de problemas nos últimos anos. Né? Então é histórico, problema desse. E, em um ato, o governo local decidiu proibir o uso de agrotóxicos. De agrodefensores, foi proibido. A partir daquele marco ali, daquele marco temporal, haveria necessidade de você ter a agricultura orgânica. Me parece muito bom, me parece interessante a proposta. Olha, vamos criar o primeiro país livre de agrotóxicos. Uma solução simples para um debate extremamente complexo. Levou à desestabilização do país, desestabilização da economia, queda do presidente, que está exilado do país, a quebra da safra deles, no processo produtivo. Eles eram produtores de arroz, de outras coisas, estão tendo que importar agora, e os agroprodutores lá, os produtores agrícolas, não tiveram condições de preparar o último ano, o último semestre da safra deles. Levou à miséria, ao caos, à instabilidade econômica local, e isso pode virar regional, etc. Então é um assunto extremamente complexo. E aí você tem que ter muito cuidado quando você for debater de que isso pode ser usado de muita má fé, porque é defensor ferrenho dos agrotóxicos, que eu já vi esse debate ocorrer, e os defensores ferrenhos dos agroprotetores, agroquímicos, agrotóxicos, eles começam recentemente, qualquer debate que eu participar mais sério, vai começar usando o caso de Sri Lanka, ignorando toda a questão política que já existia ali, e toda a questão histórica que já existia, e da insanidade que foi esse movimento. E aí, em seguida, ele vai começar dizendo de que os agrodefensores, agroquímicos, são essenciais
para que a gente mantenha a produção em massa e a alimentação da sociedade, como ela está dizendo hoje, com uma grande concentração de pessoas nas áreas urbanas e baixa concentração no campo. Sendo que você pode levar esse debate para questões mais complexas do que isso, e deveriam ser mais complexas, como no Brasil, por exemplo, sobre a necessidade de taxar. Por que não se taxa o registro de agrodefensores? Se taxa muito pouco o registro de agrodefensor, já que ia ser um valor insignificante. Para o cara lançar um carro no Brasil, ele gasta milhões para estruturação. Para lançar um fármaco, às vezes gasta milhões. O registro é pequeno, mas gasta milhões em pesquisa, etc. Para registrar um agroprotetor, um agrodefensivo, quando ele não faz por força de lei, porque ele tem uma equipe inteira para fazer isso para ele entrar com pedidos e pedidos nos tribunais para que seja liberado. Por que não se reforça, já que a gente tem mais de 11 mil defensores agrícolas, se cada um deixe em 1 milhão, 2 milhões, 500 mil, 600 mil, não é nada para uma empresa dessas. Não se produz defensor agrícola igual se produz fertilizante. Fertilizante é uma empresa de esquina, uma pequeno produtor rural, produz fertilizante, pode produzir fertilizante e vender. É uma outra classe de produtos. Agora, agrodefensor agroagrícola não está na mão de uma pequena empresa, nos grandes casos. A grande maioria. Então, por que essas empresas não subsidiam essas pesquisas e a regulamentação para a gente ter, em vez de ter 11, 12, 20 pessoas na equipe hoje da Anvisa, do Ministério da Agricultura, para você ter 200, 300, 4 mil pessoas ali pesquisando em real time isso e analisando isso. Então, são questões mais complexas. Então, essa questão se libera ou não libera, ela é muito superficial. Ela não nos leva a refletir o verdadeiro problema. E aí você usa o caso, se você quiser falar que o agrotóxico é bom, você começa com o caso do Sri Lanka, você começa com a questão da demanda social pelos produtos e você descredibiliza as pesquisas feitas até hoje. Você pensa, qual pesquisa? Essa pergunta que é o que se usa muito. Você pode pegar esses... A gente tem estudado um pouco do método desses youtubers que fazem esse tipo de confronto de rua. Eles adoram fazer confronto de rua. Ele fala assim, mas qual que é a pesquisa? Qual que é o câncer? Gente, se você pegar os organosforados, os organosfosfatos, os organoporados e etc., as nitrosaminas, está mais do que comprovado. Mas se pega nesse contrapé, e aí não se discute a necessidade da agricultura de precisão, do enfraquecimento da agência da Embrapa no Brasil. Você precisa fortalecer essas instituições para pesquisar. E aí fica só em cima disso. E aí usa esses 3 argumentos, e por fim usa assim, não, mas só foram liberados X agrotóxicos, o resto é tudo genérico. Possibilitou para o homem, eu já vi essa discussão várias vezes, possibilitou-se para o homem do campo que ele comprasse agora o agrodefensor, o agrotóxico dele, mais barato. Isso salvou a economia da agricultura familiar. Sendo que no Brasil que a gente tem grandes instituições e a agricultura familiar tem padecido cada vez mais. Sendo engolida. Mas você viu como é que você consegue... Ou então você faz ao contrário. Você consegue revestir, não, mas causa câncer, o homem do campo está sofrendo, os alimentos, meus filhos vão ter câncer, meus netos vão ter câncer, a população com câncer tem aumentado e tal, vamos proibir. Aí você pode gerar uma Sri Lanka também, um outro Sri Lanka do outro lado. Quebrar uma economia, destabilizar uma região inteira, porque as questões são complexas, são muito complexas. Para a gente resolver essa questão do agrotóxico, a gente começar hoje, talvez daqui a uns 20 anos a gente resolva melhor e bem. Se a gente não começar hoje, vai passar 20, 30, 40 anos, a gente não vai ter, a gente vai ter sempre soluções esdrúxulas, ou alguém vai chegar lá, vai legislar, dar uma canetada e aí piorou. Tá? E aí o segundo tema, hoje eu vou acabar um pouco mais cedo, gente, porque é 4 e máximo 4 mil que eu preciso. Alguém quer apontar mais alguma coisa sobre isso? Não? E aí a gente não pode também desconsiderar e ser ingênuo, não levar em conta as questões econômicas relacionadas. Né? Esse pessoal, no geral, do agro, eles têm equipes jurídicas muito fortes. Ele tem gente pensando para ele o discurso dele, o que falar, como falar. Se não é a nossa colega aqui, a gente não ia lembrar do aplicador desse agrotóxico, porque como é proibida a pulverização aérea agora, eles vão lá com aqueles